A última atividade da nossa escola de inverno é uma palestra gravada do Diego Freitas, embaixador acadêmico do Chemical Abstract Service, uma divisão da American Chemical Society, e ele falará sobre o papel do Chemical Abstract Service e a geração de conhecimento científico no âmbito da pesquisa e da inovação na comunidade acadêmica. O Diego ele é químico industrial e mestre em biotecnologia e recursos naturais. Atuou como responsável técnico de empresas multinacionais instaladas no Polo Industrial de Manaus e foi sócio fundador e diretor administrativo da startup Amazon Door Consultoria. Além disso, foi docente de ensino superior no CEUNIFAMetro, em Manaus, e tem ampla experiência nas seguintes áreas: segurança química, assuntos regulatórios, engenharia da qualidade, tecnologia farmacêutica e bioeconomia. Atualmente é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Inovação Farmacêutica pela UFAM e membro do Comitê Gestor do Polo Bioamazonas da Rota da Biodiversidade. Boa tarde, pessoal. Me chamo Diego Freitas, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Inovação Farmacêutica da Universidade Federal do Amazonas. Sou químico industrial e estou muito feliz em poder contribuir um pouco com a Escola de Inverno da ACS-UFRJ, Student Chapters, inclusive dentro de uma área que é uma área de grande interesse, que é a Química Verde. Hoje eu estou na função de embaixador jovem cientista do programa da CAS Brasil. Esse programa justamente visa trazer embaixadores que consigam promover a marca e que consigam fazer difusão científica, fazer divulgação científica e também fazer o engajamento, promover o engajamento da plataforma do SciFinder, que é um dos produtos principais que a CAS tem para a comunidade acadêmica, né, que é de acesso à comunidade acadêmica. Como eu falei, estou muito feliz de poder participar da Escola de Inverno. Eu vou compartilhar minha tela, que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que o CAS contribui para a geração do conhecimento científico, tanto no âmbito da pesquisa, quanto no âmbito da inovação na comunidade acadêmica. Bom, o CAS é uma empresa que há muitos anos atrás foi conhecida pelos seus Chemical Abstracts, como os documentos, os compêndios, que eram justamente indexações feitas por cientistas para facilitar a integração ou achar informações ou dados científicos em documentos. A gente vai pegar um pouquinho do histórico. Deixa eu deslocar aqui minha câmera. Pronto. Vamos lá. A gente vai pegar um pouquinho do histórico da CAS. A CAS é uma divisão da ACS, da Sociedade Norte-Americana de Química. Tem uma das frases que o Gabriel Caetan, que é o nosso mentor do programa de embaixadores, ele sempre fala, né? A ACS, embora ela tenha essa tradução de Sociedade Norte-Americana de Química, na verdade ela já está espalhada em todas as áreas científicas, não somente na química. Então ela poderia até ser chamada Sociedade Norte-Americana de Ciências, justamente pela evolução que ela vem tendo. A CAS é um braço da ACS,
Então, o CAS é uma empresa que justamente detém as bases de dados e detém produtos tecnológicos que a ACS, que a ACS engloba. E nós somos conhecidos normalmente pela plataforma SciFinder, que é a plataforma mais disponível para os acadêmicos, seja ele de graduação, seja ele de pós-graduação. E que, inclusive, o periódico CAPES está ligado ao SciFinder, ou melhor, o SciFinder está ligado ao periódico CAPES, onde eu consigo ter acesso diretamente a ele para busca de informações científicas. O CAS foi fundado em 1907 e tem como sede Ohio. Como falei alguns segundos atrás, inicialmente ele foi uma iniciativa de alguns cientistas de se juntarem e começar a indexar os dados científicos que eram encontrados nos textos técnicos e científicos. Então, isso geravam documentos com indexações, com sumários, com formas de você descobrir ou encontrar títulos que te interessavam mais ou revistas científicas que te interessavam mais. Obviamente, ao longo dos anos, conforme foi crescendo, foi desenvolvendo a tecnologia para sistema de dados, sistema de informações, essa indexação ela se tornou cada vez mais automatizada ou eletrônica. Então, ela saiu de algo muito manual, algo que era registrado manualmente, para algo que passou a ser registrado eletronicamente, facilitando até mesmo o fluxo dessas informações. O CAS é uma empresa que ele não só trabalha com química, não só indexa informações químicas, mas, na verdade, ele cruza a química por todas as áreas possíveis e inimagináveis. Então, aonde tem uma pequena informação química ali, o CAS consegue fazer uma indexação e consegue cruzar um dado importante. Então, basicamente, o que o CAS faz, os cientistas do CAS fazem, é justamente conectar áreas como microbiologia, virologia, como energias renováveis, como eletrônica, como genética, proteômica, dados aeroespaciais, ou até mesmo as ciências básicas, como física, biologia, né, que está relacionado, a área médica, a área de saúde de forma geral, meio ambiente, farmácia, ele capta todas essas áreas e cruza dados químicos. Então, nós dizemos que o CAS ele é uma entidade, uma empresa que ele consegue conectar todas as áreas como se fosse uma rede de interactoma, uma rede de interações. Então, através do trabalho árduo, do trabalho minucioso dos cientistas do CAIS, é possível você conseguir identificar documentos científicos utilizando conceitos diferentes, conceitos variados, ou até mesmo palavras-chave variadas. Eu posso simplesmente, como o Gabriel sempre fala no início dos treinamentos, eu posso estar procurando pela palavra específica carcinoma, mas eu vou conseguir encontrar patentes, relatórios, eu vou conseguir encontrar artigos ou pequenas comunicações, né, comunicações curtas em documentos científicos, em periódicos, que também tem um conceito de câncer, de mutagênese, de carcinogênese, não somente a palavra carcinoma, mas todos os conceitos que estão relacionados a essa palavra. Então, isso torna o CAS uma empresa muito versátil e até mesmo muito minuciosa com relação ao tratamento de dados que ela faz. Bom, nós somos autoridades, eu vou falar assim como embaixador representando a marca, né? O CAS é uma autoridade em informações químicas e ciências afins, em todas as ciências que a química consegue cruzar. Isso acontece principalmente por conta da curadoria que é feita de dados. Nós temos aproximadamente 2.000 cientistas, além da inteligência artificial que também trabalha na curadoria, mas esses quase 2.000 cientistas trabalham são especialistas em áreas diferentes e trabalham indexando de todas as formas possíveis os documentos científicos, sejam patentes, artigos científicos, relatórios, os press releases ou até mesmo short communications. Eles conseguem indexar de várias formas diferentes, desde conceitos, palavras-chave, se existe alguma molécula ali dentro, eles conseguem captar aquela molécula e jogar também no sistema de indexação, para que as pessoas consigam encontrar aquele artigo, aquele documento científico técnico, só por meio da molécula. Da mesma forma, se existirem reações ou até mesmo estruturas químicas de forma geral, estruturas reacionais intermediárias. Então, hoje, o maior patrimônio que o CAS detém é justamente o seu grupo de cientistas altamente especializados e que fazem essa curadoria manual, que fazem essa curadoria que é muito bem feita e com muita competência.
O CAS é a autoridade em informações químicas porque ele indexa mais de 253 milhões eu não vou falar de compostos somente, mas eu vou falar de entidades químicas, que aí a gente tem compostos químicos, nós vamos ter substâncias isoladas, nós vamos ter produtos intermediários de reações, nós vamos ter fragmentos de moléculas, nós vamos ter, inclusive, estruturas que podem nem existir ainda, mas que já foram reivindicadas em patente, que são as estruturas Marcuse. Então, são mais de 253 milhões de entidades químicas, né, de espécies químicas relatadas e indexadas. E existe uma estimativa de que é em torno de 800 moléculas inéditas, ou 800 espécies químicas inéditas por hora, que são indexadas no CAS por meio da plataforma SciFinder. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma empresa que ela capta dados, que ela trata esses dados, que ela organiza, que indexa e que ela consegue conectar todas as informações relacionadas a um dado que foi indexado, catalogado, que passou por essa curadoria. Então, por isso que hoje o CAS ele é essa autoridade, ele é uma das empresas líderes do mundo com relação a dados científicos voltados para a área de química ou ciências afins. Outra coisa que é importante citar a respeito do CAS é justamente o fato de que nós indexamos revistas, livros, conferências, dissertações, teses, comunicações simples, tudo aquilo que consegue chegar nas mãos dos cientistas do SciFinder ou que está fazendo parte do radar científico e tecnológico do CAS é indexado. Então, hoje são mais de 50 mil títulos de revistas científicas que são indexadas dentro das plataformas, dos produtos digitais do CAS. Então, são em torno de 50 idiomas diferentes, de mais de 180 países diferentes, que recebem essa indexação. Então, são documentos em vários idiomas, onde essa indexação ela é transformada para o inglês, que é justamente o idioma, né, da comunidade científica, é o idioma mais comum da comunidade científica. Então, todos eles são traduzidos para o inglês e são lançados nas plataformas, nos produtos digitais. Então, ali nessas plataformas e produtos digitais, nós temos a inclusão de palavras-chave bem detalhadas, até muito mais detalhadas do que o próprio artigo, ou patente, ou aquele documento científico traz. São indexadas, são incluídas substâncias, desenhos de estruturas Marcuse, reações, etc. Até mesmo a possibilidade de retrossíntese. Né? Eu quero ver como é que possivelmente aquela substância poderia ser produzida, né? Quais eram as sínteses, quais são os passos, os steps para uma síntese daquela substância. Então, até isso, por meio de inteligência artificial, a CAS consegue realizar por meio de seus produtos digitais. Bom, outra coisa que é indexada, que também é ligada a todas as plataformas e produtos digitais, é a possibilidade de eu estar analisando um documento científico ou técnico dentro de alguma das plataformas do CAS e eu ter acesso direto ao link que direciona para a página de todos os artigos ou até mesmo documentos científicos que aquele documento que eu estou analisando citou para a construção do seu trabalho. Então, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer a via de mão dupla. Eu consigo tanto ter acesso aos documentos em que, dados científicos, documentos ou até mesmo informativos científicos, essa palavra que eu queria falar, informativos técnicos e científicos, que o documento que eu estou analisando citou, quanto até mesmo eu posso ver quem citou o documento que eu estou analisando naquele momento. Então, é uma via de mão dupla, eu posso fazer a ida e a volta das citações. E o principal, as atualizações são diárias, né? As atualizações, elas são constantes. Como eu falei no slide anterior, são aproximadamente 800 moléculas inéditas ou espécies químicas inéditas por hora que são indexadas. O CAS contribui tanto para o poder governamental, o poder público, quanto para as indústrias, quanto para a própria academia. Com relação à academia, a contribuição maior é justamente facilitando a busca de dados científicos. Então, o CAS ele tem um dos produtos principais que nós temos acesso aqui no Brasil, por meio da plataforma CAPES, por meio do periódico CAPES, é justamente o SciFinder, mas existem outros produtos também que o CAS trabalha e que ele consegue fornecer, né, não só produtos, mas também serviços tecnológicos. Ele contribui para a indústria, principalmente porque a indústria precisa desenvolver produtos, e a forma de desenvolver produtos é caçando dados científicos para saber o que já tem, o que é inédito, o que não é inédito, e o que já existe
e que eu posso melhorar. Então, a indústria, a maior parte das indústrias farmacêuticas, grande parte, na verdade, das indústrias farmacêuticas e químicas, e até mesmo de outras áreas, utilizam os produtos tecnológicos do CAS justamente para poder desenvolver os seus próprios produtos ou serviços tecnológicos. Com relação ao poder público, o CAS contribui com 95% dos pedidos de patentes que são revisados nos escritórios de patente espalhados pelo mundo, utilizam uma ferramenta que é do CAS, que é a ferramenta STN. Então, o CAS está inserido não só no meio acadêmico, como também no meio industrial, como também no meio público. Então, basicamente, nós podemos dizer que o CAS ele é um grande colaborador em todas as áreas possíveis e econômicas que nós podemos imaginar. Então, ele é uma empresa, o CAS é uma empresa estratégica não só para a busca de dados, mas tem um artigo no próprio CAS que ele fala, né, que é da observação de dados, da coleta de dados, do tratamento de dados à ação. Então, um dos objetivos, ou pelo menos das consequências do que o CAS faz hoje, é justamente sair dos dados e ir para a ação, e transformar aqueles dados em algo palpável, em um produto tecnológico, ou até mesmo em serviço tecnológico. Ok? Vamos lá. Nós temos algumas contribuições que o CAS tem, que inclusive eles são de acesso aberto, são open access para a sociedade civil. Então, não somente a sociedade acadêmica, a comunidade acadêmica consegue ter acesso, mas qualquer pessoa pode ir no portal do CAS e ter acesso a documentos que são estratégicos, documentos que, inclusive, trazem informações muito completas, né, e que são altamente reprodutíveis, podemos dizer assim. Eu posso simplesmente captar aquela informação e reproduzir para a prática do cotidiano, né, trazer para o meu dia a dia. Uma das contribuições que nós temos, que é uma contribuição de comunicação num bate-bola mais simples, que é o blog. Os blogs, eles são escritos, tem matérias escritas pelos próprios cientistas do SciFinder. As matérias, elas são variadas, elas podem trazer assuntos que já estão mais quentinhos, já estão sendo mais trabalhados na prática do cotidiano, como aconteceu naquele acidente em Beirute com nitrato de amônio. Então, um dos cientistas do SciFinder criou uma matéria justamente falando, né, ligações fracas, o poder escondido em substâncias químicas ou produtos químicos combustíveis. E ali ele discorre de forma bem direta e até mesmo com uma linguagem mais simples, uma linguagem mais acessível, sobre nitrato de amônio, sobre os riscos, sobre o que aconteceu exatamente naquele acidente. O blog é legal porque ele tem um alcance muito fácil, ele tem um alcance, inclusive, muito difuso em áreas diferentes, para pessoas diferentes, com capacidade, com níveis científicos diferentes, de conhecimentos científicos diferentes. Então, eu poderia pegar essa mesma matéria e fornecer para um aluno de ensino médio, ele vai conseguir ler e vai conseguir entender. Vou fornecer para um aluno de graduação, de pós-graduação, e eles vão conseguir ter um entendimento simples, rápido, inclusive até mesmo acessível com relação ao que a matéria quer expor. Existe, além dos blogs, os artigos. O que seriam esses artigos? Existe uma gama de periódicos que faz parte da ACS Publications. Então, a ACS ela tem justamente uma gama de revistas científicas para áreas diferentes, para nanotecnologia, para área de catálise, área de química analítica, etc., ou só de métodos. Então, eventualmente, existem publicações que elas são citadas ou elas são promovidas numa seção do site, que é justamente na seção de recursos, onde você também encontra o link para o blog, você encontra o link para os artigos, onde esses artigos são promovidos nessas sessões. Então, são criados textos, fazendo um prelúdio, né, explicando brevemente, fazendo um breve relato sobre o que o artigo científico trata, e logo em seguida ele deixa um link, onde se você clicar ali, você é direcionado diretamente para a página da ACS Publications, onde ali você já consegue fazer a leitura direta do abstract, você consegue, inclusive, baixar aquele artigo para você ter acesso, né, e conseguir continuar a sua leitura. Essa parte de artigos é, inclusive, até interessante, porque as publicações que aparecem nessa seção do site, na seção de artigos, elas são publicações ou, pelo menos, informações estratégicas, que, inclusive, até mesmo relacionadas a temas que são muito latentes na sociedade, como, por exemplo,
a questão do o aprendizagem da inteligência artificial, né? Aprendizagem de máquina através de QSAR, que é a relação entre estrutura química e atividade biológica quantitativa, para aplicações, né, no tratamento para a COVID, né, de pessoas que foram acometidas para a COVID. Eu acredito que, inclusive, nesse período da pandemia, todos os recursos que o CAS fornece, que são abertos, né, que são abertos à sociedade civil, não somente à sociedade acadêmica, científica, eles têm tratado muito sobre esse assunto, porque esse assunto é de extremo interesse, ele ainda vai perdurar durante muitos anos na nossa sociedade. Então, o CAS ele tem trabalhado fortemente como um contribuidor, como um colaborador, para promover conhecimento científico contra o Covid, não, mas a respeito do Covid, a respeito de formas terapêuticas, a respeito sobre o próprio conhecimento em si do vírus, das formas de ações, ou até mesmo da produção de vacinas, etc. Nós temos white papers, que inclusive eu amo essa sessão, sou até suspeito para falar. Eu gosto muito dos white papers porque eles têm temas variados e a comunicação que eles dão, a comunicação que os white papers fornecem é uma comunicação muito completa, que inclusive é construída pelos cientistas do SciFinder, geralmente em colaboração, como esse caso aqui, do Predicting New Chemistry, que é um artigo, é um trabalho, um white paper que foi produzido em colaboração entre o CAS e a Bayer, né, que é um player da indústria farmacêutica. Eu digo que eu gosto muito dos white papers porque justamente eles trazem temas e eles trazem temas que não necessariamente são hot subjects, não necessariamente são temas quentes, mas que são temas de interesse não só para o meio acadêmico, para o meio científico, mas também para a economia. Inclusive, alguns white papers, eles trazem dados econômicos, gráficos, com análises econômicas, que inclusive você consegue reutilizar isso, por exemplo, no teu artigo científico, você consegue reutilizar no teu TCC, você consegue reutilizar na tua dissertação, na tua tese, ou em algum trabalho que você esteja escrevendo. Então, são extremamente úteis. Fora os white papers, nós temos os estudos de caso, né, os cases, onde os estudos de caso eles trazem exatamente aquilo que eu tinha falado, que é um dos objetivos do CAS, né, que ele atua demais, que é sair da observação de dados e conseguir migrar para algo palpável. Então, como esse case aqui que justamente fala, impulsionando a inovação através de dados, né, preservando a biodiversidade brasileira. Então, basicamente, o que ele fala, o que ele discorre nesse estudo de caso? Primeiro, ele explica sobre a quantidade de espécies que são catalogadas, ele fala justamente dos dados que conseguem ser indexados, que conseguem ser catalogados sobre espécies brasileiras, e a partir desses dados, quais são as decisões que eu posso tomar para preservar a biodiversidade. O legal dos cases é porque eles mostram de forma prática como você utilizar os dados que eles são fornecidos, que eles são gerados, que eles são organizados, que eles são ligados a áreas difusas da ciência. Então, você sai da observação e vai para a prática. Então, eu consigo ler um estudo de caso, entender como ele agiu e também trazer aquilo para a minha vida, trazer essa mesma metodologia que é como eu consigo desenvolver um produto, como eu consigo desenvolver um serviço tecnológico, como eu consigo resolver uma dor da sociedade através de dados científicos. Então, os estudos de caso eles são estratégicos, extremamente estratégicos, e se vocês puderem abrir o portal e lá na parte de recursos, no menu de recursos, e analisar alguns estudos de caso, esse é um deles que, inclusive, ele pode entrar dentro da parte de Química Verde. Nós temos uma biblioteca que é uma biblioteca que eu uso demais. Eu sou inserido no Polo Industrial de Manaus, inclusive, uma coisa que eu não falei, eu sou químico industrial de formação, então eu tenho uma atuação hoje como estudante, como doutorando do programa do PPGIF, UFAM, mas já há 13 anos eu sou inserido dentro da área de segurança química aqui no Polo Industrial de Manaus. Inclusive, eu promovo não só conhecimento científico, como conhecimento técnico através de palestras sobre segurança química, sobre GHS, sobre NR20, NR26, não só as palestras, mas os treinamentos também. E por isso que eu não estou ao vivo hoje, mas a gente gravou essa apresentação porque eu estou cruzando esse momento com uns treinamentos para uma fábrica daqui do Polo Industrial de Manaus que ela mudou de endereço. Então, ela mudou de endereço, contratou mais pessoas e me chamou para dar um treinamento.
e não é um treinamento, na verdade, é uma série de diálogos sobre segurança química com os colaboradores e com a equipe de segurança da fábrica. E essa ferramenta que a CAS fornece, né, que é a Pistoia Alliance Chemical Safety Library, que é uma biblioteca de segurança química, é inclusive uma biblioteca que eu apresento nessas palestras, nesses treinamentos que eu faço, nesses diálogos de segurança que eu faço com as fábricas daqui. Que é justamente uma ferramenta estratégica. Ali eu consigo, na barrinha de busca, colocar uma substância. Pode ser o nome dela, em inglês, preferencialmente, claro. Posso colocar o nome dela, posso colocar a estrutura química, posso colocar o número CAS daquela substância. E o que o CAS, o que o PSOE Alliance vai procurar, né? Essa biblioteca vai procurar? Todos os incidentes, as ocorrências que aconteceram que envolvem aquela substância. Então, como por exemplo, eu coloquei aí o código 64175, que é justamente um código específico para o álcool etílico, é aquele número de registro CAS que é do álcool etílico. Assim que eu fiz isso, ele me deu uma lista de ocorrências que já foram relatadas por cientistas ou por pessoas de empresas, e aí a primeira e a mais atual foi justamente essa, em que um grupo de pesquisa divulgou, no caso, registrou que recentemente tivemos uma explosão inesperada, resultando na lesão de 2 químicos, os trabalhadores estavam repetindo uma preparação recentemente publicada pela diazotização aquosa de cloridato de aminoguanidina, usando o único equivalente de ácido nitroso. E ali ele vai discorrendo sobre as substâncias que foram utilizadas, o procedimento que foi executado e a ocorrência, ou talvez até mesmo a tragédia que aconteceu com aquela substância química, por conta de uma reação ou até mesmo por conta de um evento adverso. Então, o legal é que essa plataforma é colaborativa, essa ferramenta é colaborativa. Então, por exemplo, geralmente quando eu apresento ela nas fábricas, eu comunico para eles, eu pergunto deles, e aí, vocês já sofreram algum acidente químico com alguma substância? Teve algum produto que vocês utilizaram e que, sem querer, tocou em outro e gerou uma reação, ou esquentou, ou borbulhou, ou até mesmo pegou fogo? E aí, se tiver alguma delas, a gente consegue captar essa informação e registrar um incidente através aqui, ó, do botãozinho Submit an Incident. Então, você consegue ali fazer o seu registro e contribuir com essa plataforma, com essa ferramenta. É uma ferramenta que é aberta à sociedade civil, então qualquer pessoa não precisa necessariamente estar numa academia, estar na universidade, no instituto de pesquisa ou numa empresa propriamente dito. Eu posso ser uma pessoa que estou em casa e de repente eu fiz uma misturinha com produtos de limpeza e que deu muito errado. E aí, se eu tiver acesso a essa plataforma, se eu tiver acesso a essa ferramenta, se eu conhecer essa ferramenta, eu posso ir lá e simplesmente registrar o meu incidente. E assim eu contribuo com o conhecimento da segurança química que está relacionada à mistura de produtos ou até mesmo ao manuseio, transporte e armazenagem de produtos químicos. Essa plataforma eu uso demais e eu garanto para vocês que ela é muito útil no dia a dia. Nós temos outra que é também de Open Access, que é o Common Chemistry. Common Chemistry é a possibilidade que eu tenho, sem precisar usar a plataforma do SciFinder, sem precisar uma base de dados fechada, ou algum outro produto tecnológico do SciFinder, ou do CAS, eu posso pegar essa ferramenta e só colocar um número de registro da substância, um número internacional, o registro de número CAIS. Ou eu posso colocar a fórmula química da substância, ou posso colocar o nome químico, preferencialmente em inglês. E o CAS, nessa ferramenta, ela vai simplesmente procurar o que nós temos de dados químicos sobre essa substância. Então, eu repeti a pesquisa para o álcool etílico, né, 64175, que é o código de registro dele. Então, ele me dá a estrutura química, ele me dá a fórmula molecular, ele me dá o nome comum, ou o nome CAS, ele me dá o nome e o PAC, ele me dá todos os nomes possíveis para aquela substância, para aquela mesma substância, e fora isso, ele me dá dados que talvez sejam estratégicos para mim, dados físico-químicos diretos, como ponto de ebulição, ponto de fusão, ponto de fulgor, densidade, etc. E se eu quiser saber mais sobre o álcool etílico, ele já me deixa uma possibilidade aqui no botãozinho para eu descobrir mais através do SciFinder N, né? Então, o Common Chemistry ele também é de acesso aberto. Eu posso simplesmente utilizá-lo para só fazer pesquisa rápida sobre uma substância. Eu não quero, por exemplo, abrir o SciFinder para pegar toda a gama de substâncias, toda a gama de propriedades. Eu quero dados específicos. Então, eu posso ir aí e eu já consigo captar esses dados com maior facilidade. Questão realmente de segundos, pessoal. Além disso, eu tenho o Search Index, né, para quem quer pesquisar revistas científicas, periódicos de forma geral.
O Search Index, ele facilita, é uma ferramenta que facilita essa pesquisa. Eu posso pesquisar títulos de periódicos por meio da sua abreviação, por meio do nome completo, por meio de um pedacinho do nome, como no caso dessa pesquisa que eu fiz. Eu queria saber todos os periódicos que eles levam no título o termo ACS, para saber o que a ACS abrange hoje de periódicos. Então, ele me deu uma série de periódicos, né? Foram 89 periódicos ao todo. E se eu clicar em qualquer um deles, como, por exemplo, se eu quisesse clicar aqui em ACS Nano, então, ele vai abrir os dados principais desse periódico, como a data de fundação desse periódico, né? Quando ele começou a fazer o registro de artigos científicos, de documentos científicos de modo geral, o ISSN, o código Coden, ele vai me dar o nome completo, não, o nome por extenso desse periódico, a abreviação, vai me dar acesso ao link direto, né? Se eu quiser abrir diretamente a página desse periódico, lá embaixo, quando eu clicar, ele vai me dar na parte de baixo das informações a possibilidade de eu ser direcionado diretamente para aquele portal, no caso, o portal daquele periódico. Então, é muito bacana, essa ferramenta é bem simples, mas que ela pode ser bem útil para quem está pesquisando revistas, né, periódicos, para você fazer sua publicação, para você enviar um documento científico para publicação. E nós temos um trunfo do CAS que justamente fez com que ele fosse, né, uma das seções que fez com que ele fosse uma das empresas mais procuradas nessa época do Covid, né, quando houveram os primeiros relatos de infecções, de contaminações, de casos de Covid-19, né, ou de contaminações de infecções pelo vírus SARS-CoV-2, o CAS disparou como uma das empresas que liderou esse movimento de difusão de dados, justamente porque ele possui uma base de dados muito bem tratada, com uma curadoria muito perfeita, uma curadoria muito específica. Então, por esse motivo, ele foi uma das empresas mais procuradas, não só para o desenvolvimento de vacinas, mas para a busca de moléculas que pudessem ser utilizadas como fármacos para tratamento de Covid ou tratamento de doenças que surgiram a partir da infecção pelo Covid, né? A partir do período em que as pessoas tiveram Covid e logo em seguida apresentaram sintomas tardios ou até mesmo não apresentaram sintomas tardios, apresentaram sintomas imediatos, mas tiveram sequelas. Então, como eu posso tratar essas sequelas? Hoje, se a gente realmente for citar, o CAS ele tem no SAR Dataset, ou SAR Dataset, uma relação de mais de 290 mil moléculas que são promissoras para tratamento de Covid-19, ou seja, para o combate do Covid-19, e não só do combate diretamente do vírus, mas até mesmo que são promissoras para tratamento terapêutico pós-Covid. Então, grande parte da indústria, dos players da indústria farmacêutica utilizam a base de dados do SciFinder ou até mesmo do SAR Dataset para captar informações de moléculas que podem ser utilizadas para desenvolvimento de novos medicamentos. Então, o CAIS, ele simplesmente contribui de forma muito forte, de forma muito intensa nessa luta contra o Covid. Fora isso, o que é que nós temos? Participações em eventos. O CAS ele tem eventos próprios e ele também participa de eventos científicos. Hoje eu posso dizer que o CAS ele consegue participar de eventos de áreas diferentes, aonde tem uma área que consegue cruzar química, onde a química pode aparecer, nem que seja por meio de uma única substância, o CAS pode contribuir com aquele evento. Então, os eventos internos que acontecem, eu digo internos que, na verdade, são promovidos pelo próprio CAS, geralmente são eventos, são webinários ou treinamentos que eles têm o objetivo de ensinar como utilizar os produtos tecnológicos, os produtos digitais do CAS, como no caso do SciFinder, ou até mesmo a ferramenta de retrossíntese. Esses treinamentos, eles são abertos à sociedade, então eu não necessariamente preciso ser um estudante de pós-graduação ou de graduação de uma universidade. Se eu tiver interesses e se eu puder ter acesso até um instituto de pesquisa, na biblioteca do instituto de pesquisa, onde eu posso fazer pesquisas científicas que me interessam, então eu simplesmente posso participar desses webinários. O bacana desses webinários, inclusive a própria UFRJ já participou disso, né, e várias outras universidades participaram, é que ele é muito prático. Então nós pegamos um tema
e a gente vai tentar destrinchar toda a pesquisa científica, toda a busca de dados científicos, de documentos, de patentes, etc., baseado naquele tema central. Então, nós fazemos na prática não a curadoria, mas o refinamento, até chegar nos artigos ou nos documentos, nas publicações que mais interessam ou que talvez sejam mais palpáveis para a gente. Fora esses eventos que nós promovemos, né, que a CAS promove, né, além disso, fora esses eventos que são da CAS Global, né, da CAS de forma geral, mas nós temos os próprios eventos, os pequenos eventos que são produzidos pelos embaixadores jovens cientistas. Então, nós temos os treinamentos com os estados específicos, por exemplo, eu sou da região norte, então eu represento 7 estados da região norte, então eu tenho treinamentos que eu promovo aqui no Amazonas, né, para as universidades, institutos de pesquisa do Amazonas, para a utilização da base do SciFinder, né, da plataforma do SciFinder. Aí já temos treinamento programado para o Acre, para as universidades do Acre, logo depois para Roraima, logo depois para o Pará. Então, existem esses eventos que também são promovidos pelos embaixadores. Existem os eventos que nós participamos, como, por exemplo, o evento que ele é cruzado entre CAS, entre o CAIS e o CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, que é o Innovation Summit, né, que geralmente participam os CEOs, né, principais, né, digamos assim, os protagonistas dessas instituições que elas são chaves para a inovação brasileira. Nós temos um evento que é chamado de Mulheres Brasileiras na Química, nós temos participações em eventos da SBQ, da SBPC, em eventos diversos, como, por exemplo, esse que eu trouxe aqui, tá? Que é justamente em descobertas de fármacos novos, uma conferência de descobertas de fármacos, que aconteceu em 2021. Participamos também de eventos que estão relacionados à patente, ou seja, aonde tem ciência, o CAIS ele consegue participar. CAS consegue participar como sendo um grande colaborador, como sendo contribuidor, ou até mesmo como sponsor, né? Como uma das pessoas que patrocinam um evento, que foi esse exemplo aqui, tá? Da Conferência de Descoberta de Fármacos. Agora, a gente tem um case de parceria institucional, que inclusive é um case muito bom. Esse case foi uma parceria entre o Instituto de Química da Unesp e o CAS, para justamente alimentar uma base de dados que já existia, que era o Núcleo de Bioensaios e Biossíntese e Ecofisiologia de Produtos Naturais. Essa base de dados, ela agrega espécies vegetais brasileiras, e não só as espécies vegetais brasileiras, mas tudo que está relacionado a essas espécies. Então, desde propriedades biológicas ou até mesmo localizações, no caso, a geolocalização dessas espécies, as substâncias que podem ser encontradas nessas espécies. O CAS e o Instituto de Química da Unesp, juntos, eles conseguiram catalogar 51.973 substâncias, aliás, vou dizer assim, não substâncias, mas entidades químicas, ou pelo menos espécies químicas de plantas nativas brasileiras. Essa base de dados é de pesquisa livre, ela também é open access, então eu simplesmente posso ir lá e pesquisar alguma espécie que me interessa, como, por exemplo, eu trabalho com cumaru no meu projeto de doutorado. Então, o nome do cumaru é Dipteryx odorata. Eu posso simplesmente vir aqui em Choose an Option, na seção de espécies, e eu selecionar, vou achar essa espécie de Dipteryx odorata. Quando eu clicar, eu vou conseguir achar todas as substâncias que são citadas. Então, é um cruzamento de informações da curadoria de dados que o CS já faz com todas as informações que já existiam sobre espécies brasileiras nesse núcleo de bioensaios e biossíntese, no NUB, como forma geral. Então, esse é um case que, inclusive, está lá disponível e você consegue acessar livremente. Nós temos a promoção científica orgânica. Essa promoção científica orgânica, ela aparece muito por meio dos embaixadores. Então, justamente, a ação dos embaixadores, e não só dos embaixadores, mas também do nosso mentor, do Gabriel Caetan, fazendo pequenos eventos no Brasil, ou participando de pequenos eventos em todo o Brasil, como, por exemplo, na semana passada nós estávamos participando da Semana de Graduação e Pós-Graduação da UTFPR, nós contribuímos falando sobre o futuro do cientista, né? Como seria o cientista do futuro. Então, nós temos a Daniele, que ela representa os estados da região Nordeste, e ela é responsável pela promoção de eventos nas universidades ou institutos de pesquisa que são do Nordeste. Já o Rafael é responsável pela região Centro-Oeste, eu sou responsável pelos estados da região Norte. Nós temos futuros, né? Em breve nós teremos embaixadores da região Sul e da região Sudeste.
e que esses embaixadores, basicamente, esse programa de embaixador tem a função de levar a marca do CAS para o maior número de pessoas na comunidade científica. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande de representar a marca, representar o objetivo da marca e simplesmente promover o engajamento da plataforma do SciFinder, que é uma plataforma que traz toda essa curadoria, que ela agrega toda a curadoria de dados que é feita pelos cientistas do SciFinder. Além disso, nós temos da observação de dados à ação, um exemplo simples, como, por exemplo, imagina que eu sou uma empresa que produz embalagens de forma geral, ou embalagens talvez específicas para alimentos. E eu sou chamado para fornecer, não sei, talvez 50 mil unidades para um evento corporativo, ou até menos, vou dizer assim, umas 10 mil unidades para um evento corporativo. Só que meu cliente ele está trabalhando muito a questão da sustentabilidade. Esse evento é justamente uma forma de mostrar o engajamento que ele está tendo dentro dessa área de sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Então, a demanda dele são embalagens biodegradáveis. Então, nós temos a demanda. Eu sou uma indústria de plásticos, uma indústria que produz plásticos. A minha ação imediata, eu como indústria, e que inclusive utilizadora, né, ou até mesmo uma indústria que possui ou que é usuária direta dos produtos digitais da CAS, a minha ação imediata é buscar técnicas de produção de bioplásticos. Então, eu vou caçar, dentro dos dados que foram curados pelo cientista do SciFinder, tudo aquilo que envolve bioplásticos. E qual é a forma que eu vou fazer isso? Eu vou procurar nas bases de dados, as patentes. Eu quero conhecimento que já foi validado, conhecimento que já existe, que o processo já foi desenvolvido, que saiu do laboratorial e que já tem um MVP, que já tem um produto mínimo viável. Então, nesse momento, eu tenho a demanda, eu tenho a ação imediata e eu tenho um meio de resolver essa ação imediata, tenho um meio de solucionar essa demanda. Quais são os critérios do meu cliente? Eu preciso de embalagens que elas sejam utilizáveis em alimentos, né, possam ser aplicadas para guardar alimentos. Outro critério, eu preciso de embalagens cuja produção ela utilize pouco carbono, ou pelo menos emita pouco carbono, tenha baixa emissão de carbono, até porque isso isso provavelmente vai ser utilizado como marketing durante o evento para o meu cliente. E outra, tem que ser um processo de produção que já tenha sido testado, que eu saiba que vai dar certo. Então, vamos fazer uma pesquisa rápida no SciFinder. Já fiz aqui uma pesquisa prévia. Eu vou começar com bioplásticos. Então, eu jogo a palavra-chave lá em inglês. Se eu quiser utilizar mais de uma palavra-chave, não tem problema. Você pode utilizar operadores booleanos como and, or, ou até mesmo você pode excluir, você pode pesquisar duas palavras-chave e excluir uma. E ali o SciFinder vai procurar todos os conceitos que estão relacionados àquilo e te jogar referências, vão te jogar substâncias ou reações ou até mesmo fornecedores que atendem à expectativa da tua pesquisa, atendem à expectativa das palavras-chave. Comecei com bioplásticos, eu encontrei, deixa eu passar minha câmera aqui para o outro lado, eu encontrei aproximadamente, ou melhor, exatamente 4.088 documentos técnicos e científicos durante todo o período científico que o CAS conseguiu curar de dados. Dentre essas referências, dessas mais de 4.000 referências, nós temos 744 patentes. Opa, isso me interessa. Mas dessas patentes eu só quero aquilo que é utilizado em alimentos. Então, eu já faço uma pesquisa dentro dos próprios resultados. Eu só quero aquilo que tem aplicação para alimentos. Logo em seguida, eu já pré-selecionei para patentes, já procurei aqui somente, dentro dos resultados de patentes, aquilo que é aplicado em alimentos, e eu fiz uma outra seleção, um outro filtro, que é só do tempo, né, da linha temporal. Não quero tudo. Como, por exemplo, aparece desde 1934 trabalhos com bioplásticos. Eu quero só de 2016 para cá. Por que 2016 para cá? Porque eu quero aqueles processos que muito provavelmente já são mais viáveis, aqueles processos que já são mais simples ou que trazem uma tecnologia mais atual. Então, talvez nos últimos 5 anos eu consiga captar esses processos com tecnologias mais quentinhas. Então, quando eu fiz esse refinamento, consegui 25 patentes. Opa, já estou no ponto certo para eu conseguir analisar cada patente. Das 25, eu dei uma analisada em cada uma delas
né? Eu percebi que eu saí de 4.058 documentos científicos, eu encontrei 25, e desses 25, eu selecionei essa daqui, é um método de produção de depósitos bioplásticos para alimentos. Então, nós temos essa patente coreana, essa patente justamente fala sobre a produção. Eu abri a patente, dei uma lida, tive acesso a ela. Aqui nesse caso, ela está escrito em um idioma asiático, mas eu tenho uma opção de avaliar essa patente com comentários dos cientistas do SciFinder, que facilita muito mais a minha vida, né, quando ela é em um idioma que eu não domino. E logo em seguida eu dei uma analisada nesses comentários e eu consegui descobrir que essa patente me ensina como fazer, me diz as proporções, e inclusive ela me dá até mesmo o desenho industrial de um possível equipamento ou de uma forma, um conceito de equipamento que poderia ser aplicado para a produção dessas embalagens. Bom, se eu tenho tempo suficiente para atender esse cliente nesse evento, então eu consigo simplesmente captar a ideia dessa patente, captar a informação, fazer inclusive até mesmo uma reivindicação de transferência tecnológica, posso tentar negociar a transferência tecnológica dessa patente para produzir na minha indústria. Então, todos os dados que eu preciso, eles vão estar na patente, e todos os dados mais minuciosos eu consigo, na transferência tecnológica, buscar com os detentores da patente. Então, eu saí de uma demanda, que era embalagens biodegradáveis para o evento corporativo, e eu tenho a possibilidade de absorver uma patente, comprar essa patente, obter a cessão dessa patente para simplesmente transformar isso num produto um produto a ser disponibilizado para o mercado. Então, como o SciFinder trabalha e como o CAS trabalha como um todo. É sair simplesmente da observação de dados e ir para a prática. É da observação à ação. Por esse motivo que o próprio CAS tem uma frase que eu acho que resume basicamente uma essência dessa empresa, né? que é tão robusta, que é tão completa com relação à participação de dados científicos, que é somos a solução por trás da ciência. Esse é um compromisso que o CAS possui, é sair não só da curadoria, passar não só pela curadoria, mas também pela observação de dados, pelo fornecimento, pela divulgação desses dados e estimular, impulsionar a inovação. Então, por isso que o CAS se considera a solução por trás da ciência. Eu espero ter contribuído com um pouquinho do que o CAS faz. Se a gente fosse falar, tem muita coisa, muita ação que o CAS promove para a sociedade civil e para a sociedade acadêmica como um todo. Muitas dessas ações, elas são abertas, tá, pessoal? Muitas das ações, se você for dar uma passeada no portal do CAS, você vai conseguir ver em várias abas diferentes, não só na aba Researches, mas na aba About, né, falando sobre o CAS, sobre alguns tópicos específicos, algumas notícias, como as press releases, as notícias mais rápidas, ou notícias imediatas que saem sobre o CAS. Ali você consegue ter acesso a dados que eles não estão falando necessariamente sobre o CAS em si, sobre a empresa em si, mas é interessante como o CAS ele transforma tudo aquilo em ciência, tudo aquilo que é relacionado a ele em conhecimento científico. Então, como todos aqueles que eu citei, como o blog, os white papers, os cases, os artigos, todos eles são uma forma do CAS devolver à sociedade, não só acadêmica, mas a sociedade, não só a sociedade científica, mas também a sociedade civil, todo esse conhecimento que passa por essa curadoria específica. Então, eu vou deixar aqui o meu telefone, meu WhatsApp, vou deixar meu e-mail. Caso vocês tenham alguma pergunta, vocês podem passar para a Silmara ou podem me repassar diretamente por esse contato. Nós, como embaixadores jovens cientistas, não só eu, mas a Daniele, o próprio Rafael e o Gabriel Caetan, nós estamos dispostos a sempre trabalhar com divulgação científica, a sempre trabalhar com a promoção da ciência para a comunidade científica, engajando novos cientistas, estimulando inovação. Então, se vocês tiverem interesse, por exemplo, para um próximo evento, para uma palestra mais específica, não só sobre SciFinder, mas sobre um tema específico, que a gente consiga fazer a inclusão das ferramentas ou dos produtos digitais que o CAS promove, então, nós estamos disponíveis para isso. Então, agradeço a oportunidade, pessoal. Um grande beijo para vocês. Curtam o evento, tá? Aproveitem esse evento maravilhoso. Vou parar aqui a nossa
nosso compartilhamento de tela. E até a próxima. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Eu sou a Simara, para quem não me conhece. Eu queria agradecer a participação de todos nesse evento. O nosso objetivo foi compartilhar temas, tópicos que correlacionam a química verde com diversas possibilidades no meio escolar, no meio acadêmico, e eu espero que o grupo tenha atingido esse objetivo e que vocês tenham gostado. E agora eu vou compartilhar os avisos finais do nosso evento e fazer alguns convites para vocês. Os nossos avisos finais. Primeiro, sobre a emissão dos certificados. Eles vão ser enviados no período de 16 de setembro a 30 de setembro, via e-mail, e como foi comunicado na nossa plataforma de inscrição, eles vão ser personalizados por atividade e carga horária de acordo com a frequência do inscrito no evento. Por isso que em todas as atividades nós passamos listas de presença, que depois nós vamos separar cada nome, né, de inscrito por atividade e carga horária de participação naquela atividade. E nós também vamos enviar para cada um, por e-mail, os links das gravações de cada atividade. Elas vão ser fracionadas e, quanto a esses links, não confirmo se eles vão ser enviados junto com os certificados. Caso não, a gente vai ter uma nova leva de e-mails para enviar todos os links para vocês, tá bom? E agora eu queria fazer uns convites sobre algumas atividades que o grupo tem desenvolvido. Agora, em setembro, nós vamos iniciar os nossos Green Talks, que são os bate-papos com profissionais. Nesse mês de setembro, vai ser no dia 21, às 18 horas. O nosso primeiro convidado é o Rafael Gerseli. Ele é especialista em finanças sustentáveis na Citaui Finanças do Bem. Ele vai conversar por uma horinha sobre esse assunto e eu peço que vocês fiquem atentos às nossas redes sociais, que são o Instagram e o LinkedIn. Fiquem atentos às postagens, porque esse evento vai ser compartilhado por ali. Também queria convidar vocês para assistirem a nossa série de webinars, que acontece toda a última terça-feira do mês, às 19 horas. Agora, no mês de setembro, vai acontecer no dia 28, e fiquem também atentos ao compartilhamento das informações que a gente vai fazer nas nossas redes sociais. Esses são os nossos contatos, para vocês acompanharem as nossas atividades, entrarem em contato para tirar alguma dúvida. Todos nós respondemos por todas essas plataformas, em todas essas plataformas. E, novamente, agradeço a participação de todos no evento.